Então vamos lá, irmãos, vamos ter uma palavra de oração para a gente começar a nossa aula de hoje. Obrigado aí pela presença de todos vocês, pelo desejo aí de aprender as Escrituras. Então vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse nosso tempo hoje. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela vida, te agradecemos, ó Deus, pela tua proteção e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nos reunimos agora como igreja para essa aula, essa escola bíblica que temos, ó Deus, com o intuito de aprender mais a tua palavra, de nos firmarmos mais no conhecimento da tua palavra e na fé, ó Deus, que vem por ouvir as Escrituras, por aprender delas, ó Pai. Ó Deus, edifica-nos nessa noite. Quero te agradecer pela vida de cada um destes meus irmãos e irmãs que estão comigo aqui agora, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa continuar protegendo-os de todo mal, que o Senhor possa continuar derramando bênçãos, a tua provisão, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que hoje, na noite de hoje, nós possamos aprender da tua palavra. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja conosco, esteja falando conosco, esteja iluminando o nosso pensar, ó Pai, para compreendermos as Escrituras. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero convidá-los a abrir no livro de Atos, capítulo 5. Hoje nós vamos fazer a leitura dos versículos 12 a 16. Eu devo confessar que o meu propósito para a aula de hoje, o dia de hoje, era terminar o capítulo 5, ou seja, passar por esse rápido texto, que é um resumo que Lucas faz sobre os acontecimentos. Depois entraríamos já na segunda prisão dos apóstolos, mas agora não só de 2 apóstolos, de todos os apóstolos, e viria depois o parecer de Gamaliel, para a gente já na sexta-feira entrar no capítulo 6. Mas eu confesso que nas minhas meditações, estudando, preparando, lendo, fazendo o PowerPoint aqui, eu não consegui passar do versículo 16. São poucos versículos, mas com muito conteúdo para a gente conversar, para a gente transmitir para vocês. Então, eu me lembrei, enquanto me culpava de não conseguir ir além das palavras da Gabriela, que acho que não está conosco ainda hoje. Certa vez ela disse, eu reclamei com os alunos que eu me preparava para ensinar um capítulo, chegava lá, conseguia dar 2 versículos só e pronto, ficava por isso mesmo, né? Aí ela falou assim, mas não tem problema, terminando aqui a gente vai fazer o que mesmo? Né? No sentido, não daquela aula, mas do curso em si, né? Então, não tenha pressa. Então, eu decidi não ter pressa para a gente não perder as preciosidades que cada versículo, que cada palavra registrada aí pode trazer para as nossas vidas e nos ensinar. Então, eu vou fazer a leitura, gostaria que vocês acompanhassem. Lembrando que a minha versão é sempre a Almeida Revista e Atualizada. Então, diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Muito bem, então esse é o texto que nós vamos expor na noite de hoje, e dele extrair algumas lições para a nossa vida. Deixa eu mais uma vez, eu sei que isso parece ficar até cansativo, mas é para entrar mesmo na mente da gente, porque dependendo dos textos que na Bíblia a gente lê, a gente tem que sempre considerar uma afirmação como essa, que o que a Escritura descreve como acontecido a outros não precisa necessariamente acontecer conosco. Pode, mas não precisa necessariamente.
Porém, do que nos é prometido, devemos nos apropriar, e o que nos é ordenado, devemos obedecer. Mais do que nunca, a gente tem que ter isso em mente, principalmente quando nós estudamos os livros históricos da Bíblia, né? Então, nós temos lá os livros históricos no Antigo Testamento, e nós temos aqui, no Novo Testamento, o livro de Atos, que é considerado histórico e teológico ao mesmo tempo. Então, quando nós lemos as histórias, nós precisamos ter isso em mente, que não se faz doutrina com história. Se extrai princípios, se extrai ensinamentos, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer disso uma doutrina que é absoluta. Muito bem. Algo que nós estamos mencionando também é que nesses capítulos 4, 5 e 6, depois de uma ação extremamente forte, miraculosa, de sinais, prodígios, realizados pelo Espírito Santo, usando homens como Pedro, João e demais apóstolos, Satanás fica enfurecido e ele se levanta. Então, nesses primeiros capítulos aí, depois do derramamento do Espírito Santo, nós vamos ver que Satanás ele vai tentar destruir, paralisar a obra da igreja. A gente tem que ter em mente que este sempre foi o propósito de Satanás. Antes da chegada de Cristo, quando Cristo chegou pelo seu nascimento, chegando ao ponto de determinar ali a morte de todas as crianças, para atingir a pessoa de Jesus, o novo rei de Israel. Durante o ministério de Jesus, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Em algumas situações, o inimigo se levantou contra a vida dela, e depois da morte e ressurreição, o recado foi dado que ele era vitorioso, Jesus era vitorioso e Satanás um derrotado. Mas ainda assim, a história continuando através dos discípulos de Jesus ou da igreja que está nascendo, Satanás continua tentando destruir as obras de Jesus, agora atacando diretamente a sua igreja. Então ele faz isso através de perseguição, que é um ataque de fora para dentro da igreja, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, a gente vai ver isso acontecendo ainda, a gente já viu o capítulo 4, vai ver capítulo 5, a infiltração, que a gente infiltrando na vida das pessoas que fazem parte da igreja, o exemplo de Ananias e Safira, e a distração, que a gente vai ver mais para frente, provavelmente daqui umas 2, 3 semanas, quando surge essa necessidade e eles tentam distrair os apóstolos para o serviço que, na verdade, não caberia a eles, e aí a igreja começa a se estruturar de maneira que não haja distração naquilo que era a prioridade e a missão prioritária da igreja. Muito bem. De todas as palavras-chave, hoje eu inseri a última linha: igreja, testemunho, discernimento e vitória. Então nós temos aí Jesus Cristo, Espírito Santo, poder, evangelização, sinais, prodígios, oração, comunhão, honra, arrependimento, conversão, perdão, santificação, crise, oportunidade, discipulado, autoridade, obediência, verdade, perseguição, amor, altruísmo, hipocrisia, aparência, mentira, que é o que a gente viu na aula passada, e hoje a gente está inserindo aí igreja, testemunho, discernimento e vitória. Muito bem, o contexto. A gente repete algumas coisas. Primeiro, que a igreja é cheia do Espírito Santo, tem crentes cheios do Espírito Santo, sinais e maravilhas acontecendo para testificar a grandeza de Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias que foi prometido. Segundo, o julgamento de Ananias e Safira. A partir dessa experiência triste aí, vem o relato, termina esse relato falando que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos, que é o último versículo anterior ao que nós lemos hoje. Então faz parte do contexto do texto de hoje. Aí, o que aconteceu que não foi? E terceiro, é o que eu mencionei já, que é esse versículo aí que veio o temor. Então esse é o contexto em que a gente está trabalhando. Uma igreja cheia do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, realizando sinais e prodígios, pessoas se convertendo, pessoas assistindo às maravilhas, essa manifestação do poder de Deus, e por causa disso temendo a Deus. Tanto a igreja como
outros que ouviram a notícia destes acontecimentos. E a gente vai perceber, tanto nessa afirmação, quem são esses outros aí? Esses outros são pessoas que ouviram dizer que não estavam presentes, e dentre eles, alguns vão se converter e outros, por incrível que pareça, mesmo ouvindo o testemunho, mesmo depois vão presenciar muitas outras coisas, ainda assim têm seus corações endurecidos e não vão se converter. E aí, então, nós chegamos no nosso texto de hoje. Então, nós vamos abordar aí 6 pontos desse texto, 6 coisas. Na verdade, são versículos aí, são pontos porque, às vezes, dentro de um mesmo versículo, a gente tem 2 coisas diferentes, né? E no final, a gente vai trazer algumas aplicações para a nossa vida. Então, a primeira coisa, o texto começa falando que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Sinais e prodígios, irmãos, eram credenciais dos apóstolos. Lá em 2 Coríntios, se você abrir a sua Bíblia, se você não quiser, não tem problema, porque eu vou lá rapidinho para você, no capítulo 12, versículo 12, o apóstolo vai dizer o seguinte: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, os apóstolos receberam, de fato, essa credencial, esse poder do Espírito Santo para realizar esses prodígios, esses sinais. Não eram todas as pessoas. E por mais que a gente possa ler em algum momento nas Escrituras pessoas que não eram considerados apóstolos, ou os 12 apóstolos, ou os 13 apóstolos, por causa do apóstolo Paulo, a realização desses milagres se davam a partir da vida destes apóstolos. Isso não significa que os demais não estavam cheios do Espírito Santo. Isso significa que não basta estar cheio do Espírito Santo para sair por aí fazendo milagres e coisas extraordinárias demais. Mas eram credenciais dos apóstolos. Ao longo da história, sobretudo da história moderna, tentou-se desacreditar, inclusive, o livro de Atos e sua historicidade. Eu disse agora há pouco que a gente, lendo um livro que é histórico, a gente tem que tomar cuidado. E por mais que haja um consenso, sobretudo pelos teólogos conservadores, que zelam, né, de determinadas afirmações acerca da Bíblia, a gente entende que os fatos descritos aqui não foram conjecturas a fim de se estabelecer uma doutrina, mas foram coisas que de fato aconteceram milagrosamente por intervenção de Deus por meio do Espírito Santo, e Lucas vai tomar esses eventos aí para construir a sua história e entregar a doutrina, a teologia que ele gostaria de entregar. Então, mas a gente tem que entender isso, que isso já foi muito criticado. Esse homem aí, chamado Rudolf Bultmann, que foi um dos teólogos liberais que influenciou muito a igreja e a teologia da era moderna, afirmou exatamente isso. Pois é impossível usar a luz elétrica e o rádio, beneficiar-nos dos remédios modernos e das descobertas cirúrgicas e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo de espíritos e milagres do Novo Testamento. Olha só, essa época é exatamente a época em que surge aquilo que nós chamamos de liberalismo teológico. Não é ser liberal, o crente liberal, às vezes a gente confunde, o crente liberal é aquele que bebe um vinho, é aquele que toma uma cerveja, é aquele que tem mais light, digamos assim, ele não é tão rígido assim, né? Não tem nada a ver. Quando nós falamos de liberalismo teológico, nós estamos falando daqueles teólogos dentro da igreja, isso começa na Europa, que vai tentar desmistificar a Bíblia como sendo a palavra de Deus, né? E dizer que os milagres que estão descritos aqui, na verdade, foram fenômenos que aconteceram a partir de um mundo fechado. Existe um outro... não, deixa eu puxar isso aqui. Ei, o que eu fiz aqui? Peraí. Existe um outro, um historiador que, salvo engano, não sei se morreu já, ele até morava aqui em Miami,
Ele é um hispano, chamava Justus Gonzalez. Ele escreveu uma série de livros sobre história da igreja, que é a história da igreja desde a sua formação até os dias modernos, né? E ele fala desse período do liberalismo teológico, porque nesse tempo tentou-se, né, com o iluminismo e com as revoluções, etc. e tal, dizer que o mundo ele estava totalmente fechado e tudo que acontecia aqui era parte de processos naturais e que não sofria de modo nenhum alguma interferência espiritual ou de um suposto Deus que criou todas essas coisas. É um mundo fechado. Nesse mundo fechado não existe milagre, né? Porém, não é isso que nós afirmamos. Por isso, ponto 4, aí, de outro lado, cremos que o Deus que criou o universo, ele interfere nele quando quer, onde quer, conforme a sua soberana vontade. Nós cremos nessa intervenção de Deus, quando ele quer, a hora que ele quer. O que foi? Ô, gente, se tiver faltando dinheiro para fazer ursinho de pelúcia para as crianças, a Manu mandou falar que ela aprendeu a fazer de toalha, tá? Então ela faz de toalha os ursinhos dela. Você está interrompendo a aula do papai, tá? Manda um beijo para todo mundo só. Depois a gente compartilha isso, tá? Ficou lindo. Desculpa, gente, mas é home office. É church office agora. Church home. I don't know. Enfim, nós cremos sim. E mesmo apesar das críticas que se fizeram à igreja e ainda se faz hoje, nós cremos que o Deus que criou o universo, ele não apenas criou, ele é real, ele interfere neste universo criado quando ele quer, aonde ele quer, conforme a sua soberana vontade. Então, essa é uma afirmação que eu quero fazer e que fique claro para nós. Nós cremos em milagres, porém, algumas considerações são necessárias para a gente entender esse contexto de sinais e prodígios, inclusive para os nossos dias de hoje. Tá certo? Então, os milagres de Jesus, operados durante o seu ministério aqui na Terra, e tenham sempre em mente que os apóstolos é a continuação, tá certo? Eles tinham 3 propósitos. Eu falo normalmente de um, mas aqui a gente vai colocar 3 propósitos diferentes. Primeiro, Jesus, através dos milagres, demonstrava compaixão e também supria necessidades humanas. A gente tem que lembrar que Jesus, ele olha para as multidões e ele se compadece das multidões porque elas estavam aflitas e angustiadas como ovelhas que não têm ou que não tinham pastor. Então Jesus se apresenta como esse pastor e cuidando dessas pessoas, ele vai realizar alguns milagres ali para demonstrar a sua compaixão. Por exemplo, ele encontra com um leproso que era excluído da sociedade, que não podia abraçar ninguém, que não podia tocar ninguém, que se era casado tinha que sair da sua família, se tinha filhos tinha que se isolar completamente. Ele se encontra com um leproso e ao invés de cumprir aquilo que a lei dizia que ele tinha que fazer, ele se mostra maior do que a lei, maior do que a enfermidade e cura aquele homem. Então ele está demonstrando que compaixão pela vida humana, pelos sofrimentos da existência humana. Então Jesus, ele faz isso sim, e ele realizava os seus milagres. A gente pode até trazer isso para os nossos dias, de que Deus vem ao nosso encontro hoje também para atender às nossas necessidades específicas, pessoais, porque ele se compadece de cada um de nós. Ele se compadece. Inclusive na nossa vida cristã, de santidade, nós temos, Hebreus vai falar que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque de semelhante modo ele foi tentado, ele viveu tudo que nós vivemos, então ele sabe e ele se compadece de nós. Em segundo lugar, os mistérios tinham, isso é o que eu mais falo, apresentar as suas credenciais como filho de Deus. Os próprios fariseus, escribas, saduceus, enfim, os líderes religiosos da época, eles têm citações nos evangelhos dele falando, olha, ninguém pode fazer isso se não for em nome de Deus, ou se não for pelo poder do próprio Deus. Então, os milagres tinham esse objetivo, mostrar ou comprovar que Jesus Cristo, por fazer o que ele fazia, ele só podia ser
o Filho de Deus ou o próprio Deus. E outro propósito era transmitir verdades espirituais. Então, quando a gente vê Jesus acalmando a tempestade, repreendendo o poder dos ventos, curando enfermidades, tudo isso tem princípios espirituais que vêm nos revelar o senhorio, né? Não apenas que ele é Deus, mas que esse Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre a criação, sobre o mundo, e ele exerce esse senhorio. Isso é uma verdade espiritual, nós cremos nisso, e quando nós entendemos isso e assimilamos isso, a gente vai, no momento difícil da nossa vida, no momento em que parece que só um milagre vai resolver, a gente vai buscar em Jesus Cristo, em Deus, né, a solução para o nosso problema. Então, nós podemos afirmar sobre sinais e prodígios, esses sinais e prodígios afirmados aí no versículo 12. Jesus é quem sempre opera essas maravilhas de acordo com sua vontade, sua soberana vontade, né? E para dizer isso, não existe ninguém que pode fazer milagre, não existe curandeiro, não existe gente, pessoas que possam fazer. E se por um acaso Deus levantar uma pessoa para, através dela, curar uma outra pessoa, ainda assim quem está curando é o próprio Deus, é o Senhor Jesus e não a pessoa. Pedro, ao realizar os milagres e ser admirado pelas pessoas, ele sabia disso. E em nenhum momento subiu à sua cabeça o desejo de ter glória. A glória era de Jesus. Ele fala, por que vocês estão olhando para mim admirados? É o Jesus que vocês mataram, crucificaram, que ressuscitou. É ele quem faz todas essas coisas. Em segundo lugar, deixa eu voltar aqui, apagar para a gente não passar para frente. E outra coisa, irmãos, Jesus é quem sempre opera. Não, vamos embora para frente, depois eu vou falar sobre isso. Outra coisa que a gente quer entender sobre prodígios e sinais. A gente tem que entender isso, que milagre é bom, né? Milagre fortalece a nossa fé, milagre resolve problemas que são difíceis de serem resolvidos ou quase impossíveis, mas o milagre, ele não é maior do que o evangelho, né? Apenas quando ele acontece, ele pode abrir a porta para o evangelho. E mesmo assim, ele pode abrir a porta, mas a pessoa que recebeu o milagre, ou quem testemunhou aquele milagre, pode não entrar pela porta que foi aberta. O que nós estamos dizendo é que milagre resolve um problema temporário, resolve um problema específico, terreno. Alguém está doente, se Deus quiser curar e curar através de um milagre, ele cura e a enfermidade vai embora. Existe um problema que, como a gente fala, né, agora é só Deus, está nas mãos de Deus. Qualquer que seja a natureza desse problema, Deus pode resolver isso e vai resolver o problema naquele momento. Mas não necessariamente quem recebe um milagre, não necessariamente quem testemunha um milagre vai seguir a Jesus, vai virar um crente e vai dar a ele a glória que lhe é devida. Por quê? Porque o milagre não é maior do que o evangelho. Milagre não é recurso de Deus para a salvação, mas apenas demonstração do seu poder. O meio usado por Deus para chamar os pecadores ao arrependimento é a fé salvadora, a fé salvadora é a pregação da palavra. Então, nós precisamos entender isso, porque é claro que tudo que diz respeito ao sobrenatural chama muito a nossa atenção. E como é bom a gente presenciar o sobrenatural de Deus na vida da gente e a gente receber esse sobrenatural na nossa vida. Porém, a gente nunca pode considerar o sobrenatural de Deus maior do que o evangelho. Tá certo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, eu vou ler para vocês. Estão ouvindo os barulhos das páginas da minha Bíblia? É porque eu gosto da eletrônica, mas eu continuo apaixonado pela leitura de papel. E aqui diz o seguinte, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agora, presta atenção nisso. Milagre não é uma loucura? Para mim é uma loucura. Milagre é uma loucura. Mas é pela loucura da pregação que Deus revela o evangelho e salva o pecador e resolve definitivamente a situação
do pecador. Então, milagre, irmãos, não é maior do que o evangelho. O evangelho, a palavra pregada que leva à fé salvadora, é maior. Muito bem. Segundo, diz ainda nesse versículo, né? A parte B do versículo 12. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Muito bem. O que nós entendemos aqui? Primeiro, existia reunião, existia assembleia, existia ajuntamento. Então, essas coisas eram uma característica do movimento dos primeiros cristãos. Daí surge, então, a partir dessas reuniões, o nome igreja, que literalmente significa assembleia. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas a primeira vez que aparece a palavra igreja aqui no Novo Testamento, aqui em Atos, no capítulo 5, versículo 11, um versículo anterior ao que nós lemos. Então, costumavam todos se reunir, todos reunir-se de comum acordo, significa isso. A vida dos primeiros cristãos havia reunião. E não havia pouca reunião, não, irmãos. Hoje tem muita coisa para fazer, além de reunião, além de ir para a igreja. Naqueles dias não tinha tanta coisa assim. Né? Hoje a gente tem internet, naquele dia não tinha internet. Hoje tem televisão, naquele dia não tinha televisão. Hoje tem cinema, naquele dia não tem cinema. Hoje tem uma série de coisas que nos atrai, mas naqueles dias não. Então tinha muita reunião mesmo. Tanto é que fazia parte da vida do judeu subir ao templo para orar diversas vezes, inclusive ao dia. Primeiramente, o encontro, eu quero dizer, acontecia no templo, o encontro público, né, digamos assim, acontecia no templo junto ao pórtico de Salomão, é isso que o texto está falando. Mas nós sabemos também que os cristãos também se encontravam em suas casas, onde eles tinham o hábito de partir o pão, perseveravam na doutrina e perseveravam nas orações. Ou seja, os primeiros cristãos, eles estavam juntos. Isso fazia parte da vida da igreja. Agora, interessante que Lucas faz questão, ele insere uma palavrinha que pode passar aos nossos olhos despercebido, mas não deveria, e não deveria passar, que é isso de comum acordo. Né? Então, eu escrevi aqui, que indica-nos que não havia dominadores de dominados, mas todos buscavam consenso naquilo que se propunham a fazer. Isso foi extremamente importante, sobretudo pelo contexto onde líderes religiosos oprimiam as pessoas com sua hipocrisia, com seu legalismo e com seu autoritarismo. Os apóstolos entenderam o convite de Jesus para todos que estavam cansados e sobrecarregados. Esse convite que Jesus faz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O sentido dele, o contexto dele, era exatamente as pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas por causa do peso do legalismo imposto a eles pelos fariseus, pelos líderes religiosos da época. E aqui parece que, por mais que existiam princípios morais muito firmes para aqueles que decidiam seguir a Jesus, o exemplo disso é exatamente o caso de Ananias e Safira, que esconderam da igreja e do Espírito Santo que eles tramaram no coração e veio o julgamento de Deus. Existia, no que diz respeito ao dia a dia deles como cristão, algo mais lento. E isso me faz pensar, aqui não há uma quebra de princípio de liderança, porque Deus mesmo institui a liderança, tanto fora da igreja como dentro da igreja, mas aqui vem algo que nos mostra que todo e qualquer tipo de dominação sobre as pessoas, de exploração intelectual, mental, isso não tem nada a ver com o ambiente da igreja. O líder, por exemplo, falando de liderança, né? Dar ordens e exigir que as suas ordens sejam cumpridas é fácil, porque como líder ele pode fazer isso. E ele pode dizer, olha, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, eu sou o líder, as minhas ordens são essas, ou você cumpre ou você vai ser disciplinado, não vai ser bem aceito aqui. Mas parece-me que o modelo de liderança
que Deus quer que nós exerçamos na nossa vida na igreja, seja num grupo pequeno, num grupo familiar, pequenos grupos, células, que um dia pode vir a ter na nossa igreja, seja um presbiterato, né, um cargo de ofício, um diácono, um presbítero, ou etc., o líder de um ministério, é muito mais no sentido de você cativar e despertar nas pessoas a partir das suas atitudes, através do seu serviço, do seu amor, da sua preocupação, do seu exemplo, despertar nas pessoas o interesse de ser um liderado seu. Ou seja, não há dominação, né? Quando o líder ele é bom, as pessoas naturalmente querem ouvi-lo e seguir a sua orientação. Então, parece-me que há esse espírito nesse início da igreja. As pessoas queriam estar próximas dos apóstolos e participar de tudo aquilo que acontecia, não porque eles forçavam, eles simplesmente falavam do amor de Deus com autoridade, porque estavam cheios do Espírito Santo e através dos seus atos, inclusive dos sinais e prodígios, eles conseguiam convencer as pessoas de que eles deveriam ser respeitados. Eles não precisavam exigir, eles naturalmente eram respeitados dessa forma. Muito bem. Terceiro lugar, nós já falamos dos sinais, dos milagres, que fazia parte, nós falamos essa questão da reunião e de que havia paz entre eles, não havia necessidade de dominação. Em terceiro lugar, nós vamos ver aí no versículo 13, vai dizer que dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Olha que coisa interessante, parece que há um paradoxo aí, né? Se há grande admiração, por que não se juntava a eles? Né? Então, essa pergunta, eu admiro, eu amo de paixão, mas para mim não serve. Né? Há uma coisa estranha nisso daí, né? E hoje a gente vive muito disso. Há muitas pessoas, ao contrário de algum tempo atrás, hoje a igreja tem se tornado, num contexto de liberdade religiosa, como no Brasil, como nos Estados Unidos, onde não há perseguição, digamos, perseguição mais rígida, severa, forte, como, por exemplo, nos países onde o islamismo é a religião oficial. Há muitas pessoas, eu perdi o raciocínio, mas voltou já. Há muitas pessoas que nos admiram a igreja, admira a conduta da igreja, mas não quer se unir a essa igreja. Não quer fazer parte dela. Então, a igreja, ela impactava a sociedade corrente por meio de seu testemunho com sinais e milagres, mas também por meio do amor cordial e assistência aos necessitados. Ou seja, tudo que acontecia no meio da igreja despertava, era um impacto, ela não era irrelevante, apesar de ser muito nova, apesar de ser um movimento ainda ali na cidade de Jerusalém, por mais que algumas pessoas já tinham estado ali no dia do derramamento do Espírito Santo e levado para outros lugares, aqui nós ainda estamos falando sobre a igreja em Jerusalém, tudo isso está acontecendo aqui em Jerusalém. Então, a igreja, apesar de ser um movimento relativamente pequeno, novo, no sentido de ser novo, acabou de acontecer, ela impactava as pessoas. E as pessoas olhavam para aquele movimento, para aquilo que estava acontecendo e ficavam admiradas com tudo aquilo. Mas mesmo assim, com a beleza do que eles testemunharam, daquilo que alguns ouviram falar, judeus descrentes, que são esses restantes aqui. Mas dos restantes, quem são esses restantes? São os judeus que admiravam, o povo que admirava, mas se mantiveram à distância. Não se juntaram a esse povo, não se renderam à pregação do evangelho. Acharam tão bonito. A gente podia chamar dos namorados do evangelho, os enamorados do evangelho dos nossos dias, né? A gente tem, inclusive, dentro da nossa igreja local, tem gente ali que eu considero enamorados. Por quê? Porque está dentro da igreja, faz parte relativamente de tudo, não vou dizer que é de tudo, todos os ministérios, né? Mas não quis se tornar membro ainda e vai para o culto com uma correntinha
um santinho aqui pendurado. Todo domingo está lá. Está ouvindo a pregação do Evangelho, é só Jesus. Ainda é um enamorado, né? Gosta, admira, mas ainda não deu aquele passo de fé, né? Mas no caso específico aqui de Atos dos Apóstolos, é por causa do medo. Porque qualquer aproximação poderia levar estas pessoas, esses judeus, ao julgamento. E aí vem a questão. É somente quem tem uma experiência profunda, irmãos. Fazer parte de igreja pode até... É bom, é melhor estar na igreja do que estar em qualquer outro lugar. Mas somente quem tem uma experiência pessoal com Jesus e recebe o Espírito Santo é que vai viver na convicção da fé. Que vai viver na convicção da fé. Que vai ter o entendimento. Né? Eu ia falar sobre isso nos versículos, nos parágrafos seguintes, que eu não vou abordar hoje. Como que estes homens que testemunharam prender os apóstolos num dia, quando foi no outro dia, mandou buscar, a porta estava lá intacta, continuava trancada, os guardas estavam ali, ou seja, ficaram admirados com aquilo que aconteceu e ainda assim não creram. Ainda assim não creram. Não existe a possibilidade do ser humano crer sem uma ação poderosa do Espírito Santo fazendo cair toda a cegueira espiritual. Muitos morreram descrentes. Muitos morreram no judaísmo, negando a Jesus e até os dias de hoje. Entretanto, ainda assim não poderiam deixar de louvar os cristãos. À medida, já não estou falando aqui da liderança, dos sacerdotes, eu estou falando aqui do povo que admirou, mas não se juntou. Né? Eles não se juntaram, mas eles não poderiam deixar de louvar os cristãos à medida que se impressionavam com aquilo que eles faziam. Até mesmo os não crentes devem reconhecer e dobrar-se diante das evidências da santidade com que a igreja vive no mundo. É a importância do nosso testemunho, daquilo que nós fazemos, da maneira como nós impactamos o mundo. Muito bem. Então, eu estou simplesmente narrando aqui, por enquanto, a Bíblia, né? O contexto aí, contando a história de novo. Quarto lugar, diz o texto, depois de falar dos restantes, né? Versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados no Senhor. É interessante que aqui Lucas já não quer mais dar o número correto. Nos primeiros relatos, primeiro houve 3.000 conversões, depois houve uma massa de conversão juntando o povo a 5.000. Aqui agora há uma explosão de crescimento. Havia uma multidão de crentes. Nós não sabemos mais quantos crentes, quantas pessoas se entregaram a Jesus. Homens e mulheres que estavam se rendendo ao Senhor Jesus. Agora, por que Lucas registra este crescimento, e por que é importante fazer menção disso aqui? Afinal de contas, nós mesmos, nos dias de hoje, nós nos perguntamos o que é mais importante, a qualidade ou o número? A gente prefere ter uma igreja pequena, mas firme e sólida nos princípios da palavra, ou vamos ter uma igreja grande às custas da negociação com princípios que nós não aceitamos? O ideal é que a igreja seja grande numericamente e, ao mesmo tempo, firme nos princípios, né? Mas por que Lucas registra esse crescimento? Por que é importante fazer isso aqui? Primeiro, tanto o ataque externo, isso a gente tem que ter noção, que foi a perseguição, já teve prisão de apóstolos, já teve advertência para que eles não pregassem mais no nome de Jesus, quanto o interno, que foi a hipocrisia nos crentes, o exemplo de Ananias e Safira, a igreja enfrentou isso com firmeza, com seriedade. Perseguiram, a perseguição, a ordem era não preguem mais. O que eles foram lá? E oraram, pedindo para que Deus desse mais intrepidez. Na questão do problema interno, Pedro teve discernimento, o Espírito Santo revelou que eles estavam mentindo, que tinha gente hipócrita no meio deles, e aí vem aquilo que nós sabemos, que eles são desmascarados, a hipocrisia foi desmascarada, foi julgada, eles foram condenados e morreram. Ou seja, eles enfrentaram com firmeza, sem retroceder, sem medo, e como resultado, a igreja explodiu em crescimento.
A essa altura, né, mais e mais se clareava na mente dos apóstolos as palavras de Jesus a Pedro, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Então, o crescimento aqui é para mostrar, Lucas registra isso para mostrar que, por mais que o inimigo se levantou contra a pessoa de Jesus Cristo e hoje se levanta contra a igreja de Jesus Cristo, a vitória de Cristo e da sua igreja já foi determinada. Já foi determinada. Nós podemos, é claro, e quando se fala dessa vitória que já foi determinada, irmãos, pensemos o seguinte: vamos pensar na igreja como um todo, né? A igreja de Cristo como um todo. Porque você pode falar, pastor, mas eu lembro de uma igreja que eu fiz parte, ou eu vi a notícia de uma igreja, eu ouvi isso que o líder caiu, houve vergonha, e etc. e tal. De fato, irmãos, essas coisas acontecem no dia a dia da igreja, lamentavelmente, escândalos sexuais, escândalos financeiros, e igrejas já fecharam as suas portas, igrejas que foram lugares, se você andar, por exemplo, em Nova York, você está em Nova York, inúmeras igrejas que foram, igrejas históricas, foram lugares onde a palavra foi pregada com intrepidez, com ousadia, tempos de avivamento nos Estados Unidos, que o evangelho explodiu de forma tremenda, igrejas fecharam e viraram shopping center, boate, fábrica de cerveja, e uma série de coisas. Então, se você olhar para a história, você vai encontrar na história uma história específica de uma determinada comunidade, de um determinado líder, de coisas ruins que aconteceram dentro da igreja. Mas isso não significa o fim da igreja, a derrota da igreja. A igreja de Cristo, ela é vitoriosa. E essa vitória já aconteceu quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Satanás já sabe disso. E já sabe que o dia dele já está marcado. E o dia da glória da igreja também já está determinada. Mas, nesse momento, ao invés da igreja sendo perseguida, ao invés das pessoas voltarem atrás, retrocederem, muito pelo contrário, Deus dá o crescimento e vai mostrando para os crentes que Deus estava ali com eles, abençoando, e que aquele projeto não era um projeto humano, como Gamaliel vai sugestionar. Isso a gente vai ver nas aulas seguintes, mas era algo de fato de Deus. Deixa eu ver que horas são, irmãos. 8h21. Maravilha. Molhar a garganta aqui. Muito bem. Em quinto lugar, irmãos, o texto vai falar que a igreja crescia, né? E aí vem o versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Olha que coisa tremenda. De fato, eu diria o seguinte, eu coloquei assim, a Palestina parou, né? De fato, Jerusalém parou. Parou e se transformou num cenário de milagres e de esperança para o povo que sofria. Não havia outro assunto senão o que Jesus estava fazendo por meio de seus seguidores, especialmente Pedro. Ou seja, à medida em que a notícia foi sendo espalhada, que as pessoas foram testemunhando e contemplando o poder de Deus ali, curando enfermos, expulsando demônios, não tinha mais outra notícia. E os próprios líderes religiosos estavam preocupadíssimos. E é por causa disso que, na hora que termina esse episódio aqui, acontece essa festa espiritual já da nova aliança em Jerusalém. Os sacerdotes vão prender, os líderes vão prender os apóstolos, vão prender todos os apóstolos para tentar parar com esse movimento. Então, era festa espiritual, né? Era festa espiritual. E as pessoas deslumbradas com tudo aquilo que estava acontecendo, levavam todos os enfermos, ou enfermos de toda sorte, pessoas com espíritos imundos, para que, se não fosse possível chegar próximo dos apóstolos, ou especificamente de Pedro, se pelo menos a sombra de Pedro passasse
por uma pessoa dessas, eles criam que seria curado. A Bíblia não diz que a sombra de Pedro estava curando, não. Né? Aqui estava dizendo que o povo cria dessa maneira. Né? Porque a gente tem que entender, irmãos, no que diz respeito a essas curas e a esses milagres, que nem Jesus curou todas as pessoas. Jesus curou muitas pessoas, mas ele não curou todas as pessoas que estavam enfermos nos seus dias de ministério. Os apóstolos curaram muitas pessoas, mas nem todos os apóstolos, todos os enfermos daquela geração foram curados. Muitos foram curados, mas não todos. Eu sei que você vai falar, mas no final do texto não está falando aí que todos eram curados? Sim, todos nesse episódio aqui. O que eu estou dizendo é numa visão panorâmica, porque senão ninguém ia morrer mais de enfermidade nenhuma. Ficava doente, curava, não. Havia curas que aconteciam, mas a gente tem que ter em mente que os apóstolos não curaram todas as pessoas. Jesus não curou todas as pessoas, ainda que tenham curado muitas pessoas. Mas qual que era a mensagem disso? Por que está essa euforia? Por que Lucas registra isso? Porque a era messiânica havia chegado. Nunca tinha se visto isso e testemunhado isso dessa maneira. Então, aquele que ressuscitou, aquele que foi exaltado, é o mesmo Salvador dos evangelhos, dando então prosseguimento à sua obra por meio agora dos seus mensageiros. Irmãos, Deus não apenas deu graciosamente o seu Filho para salvar, entregou para morrer, como também o encheu de poder do Espírito Santo, assim como aos seus discípulos. Ou seja, tanto Cristo fez o que fez no poder do Espírito Santo, como os seus apóstolos vão fazer, dar continuidade no poder do Espírito Santo, para manifestar o que é sua glória e poder, tornando indesculpáveis quaisquer que os rejeitassem. Muito bem. Esse é o momento que eu queria parar um pouco, respirar, tomar uma água. A água eu posso tomar e falar, irmãos, tem pergunta? Gostariam de compartilhar? Se tiver, a Raquel pode falar para mim, porque eu só estou vendo a Raquel e o André aqui e a Amanda lá no fundo. Está todo mundo desmutado. Se alguém quiser falar, pode falar. O Adriano está mutado ainda. Porque ele quis. Lá a Bia está conosco, apareceu ela aqui para mim, eu só vejo um de cada vez. Deixa eu ir para o último ponto, e aí vocês pensam, depois da explanação, antes de eu fazer as aplicações, aí vocês fazem as perguntas que vocês quiserem fazer sobre o texto, tá bom? Muta todo mundo. Muito bem, então sexto e último ponto, que é o último versículo. Diz assim, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Ora, eu quis inserir isso aqui como um sexto ponto aqui, na minha exposição bíblica, principalmente quando Lucas fala que muita gente das cidades vizinhas agora a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. A minha ênfase aqui não é nem no fato de todos serem curados, tá? E eu espero que vocês tenham entendido quando eu disse que os apóstolos não curaram todos os doentes, né? Aqui está falando desse episódio, desse momento em que as pessoas estavam levando ali, mas a vida vai continuar, né? E muita gente vai morrer de enfermidade e outras coisas. Mas o que me chama a atenção aqui é que doentes e atormentados de espíritos imundos. Lucas, irmãos, ele era médico, então ele sabia exatamente o que era uma enfermidade do corpo. Mas ele sabia também distinguir aquilo que era doença daquilo que era possessão demoníaca ou algo de cunho espiritual. Algo de cunho espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque são coisas completamente diferentes. A enfermidade, ela é consequência do pecado de Adão e Eva, do pecado original, que por mais que Deus em Cristo Jesus tenha anulado a força do pecado, a nossa natureza ainda é pecaminosa e nós lidamos com as imperfeições deste mundo caído. Caído por causa do pecado, depois da queda, caído.
Nós sabemos que a nossa perfeição será devolvida somente na glória, quando estivermos ali, ou seja, depois da morte. E o apóstolo Paulo é que vai escrever isso legalzinho. Tem alguém rabiscando o meu negócio aí, não sei quem que é, não sei se aparece para vocês uns riscos aí, mas muito bem, tirou o risco azul agora. Então, ele sabia distinguir exatamente. E nós precisamos saber distinguir. Por que eu falo isso? Porque nós lidamos com ensinamentos. Hoje nós temos assim, não existe mais uma igreja única. Existe uma igreja única que é a invisível, a universal, que não é do reino de Deus, é a universal, que eu falo no sentido de catolicismo, que também não é a católica romana, mas é a universal, que é a igreja de Cristo, que somente Deus sabe quem é. Quando a gente fala que no meio do trigo há joio, significa que a gente pode estar convivendo com joio na nossa igreja. Então, eu estou falando dessa igreja que somente Deus vê. Não estou falando da igreja visível, não estou falando da igreja local. Então, mas nós convivemos com diversas igrejas hoje. Existem as igrejas históricas, existem as igrejas pentecostais históricas, existem as igrejas pentecostais e existem as igrejas neopentecostais. Né? Sem contar as igrejas liberais, que aí tem de tudo aí, né? Mas quando nós chegamos nas igrejas neopentecostais, e só para vocês entenderem o que eu estou falando, de quem que eu estou falando, só título de ilustração. Quando nós falamos de Brasil para Cristo, quando nós falamos de Universal do Reino de Deus, quando nós falamos de Igreja Mundial do Valdemiro, quando nós falamos do R.R. Soares, da Igreja da Graça do R.R. Soares, nós não estamos falando apenas de igrejas pentecostais, nós estamos falando de igrejas neopentecostais. E você pega, por exemplo, uma igreja universal do Reino de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus, isso você vai ver, você pode entrar no site oficial da Igreja do Universal, nos livros que estão publicados, que você baixa ali gratuitamente, dos ensinos dos seus teólogos e de Edir Macedo, é que toda fonte de mal, tudo de ruim que acontece na vida de uma pessoa é causado por um demônio. E aí existem os demônios especializados em diversas áreas aí da vida humana para poder. Aquele que entra na questão do relacionamento, aquele que entra na questão financeira, aquele que entra na questão da enfermidade, e aí vai falar sobre isso, né? Lucas faz uma distinção disso, dizendo que existiam pessoas enfermas e existiam pessoas atormentadas por espíritos imundos. Ou seja, pode ter enfermidades causadas por espíritos imundos, por Satanás, pelo diabo? Sim. Toda enfermidade é causada pelo diabo? Não. É possível que o diabo decida investir numa família para destruir aquela família, começando pelo relacionamento conjugal, ou quem sabe até através dos filhos, com drogas e promiscuidade, uma série de coisas. É possível, mas nem toda família que vive uma crise, da natureza que for, é por causa de um espírito demoníaco. É possível que um crente seja atacado financeiramente pelo inimigo? Ora, Jó foi atacado. Lembra disso? Jó perdeu os seus bens, perdeu a sua família, perdeu os seus amigos. Os amigos estavam ali, né, para chorar com eles. Perdeu a sua saúde, uma série de coisas. E quem fez? Foi o diabo. Né? Mas nós não podemos pegar essa história para dizer que tudo o que acontece de ruim na nossa vida é por causa do diabo. Lucas deixa isso muito claro. O fato dele ser um médico lhe dá ainda mais autoridade. Eu escrevi, né, ao contrário do que ensina a Igreja Universal do Reino de Deus, nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é ação do demônio. Satanás está atormentando até os dias de hoje a Igreja do Senhor. Entretanto, devemos ter discernimento quando estamos sendo influenciados por ele e quando estamos sendo levados pelos encantos da carne e lidando com consequências naturais da nossa condição humana pecaminosa, seja enfermidade, problemas de relacionamento, etc. Irmãos, como que eu usaria para exemplificar isso aí? Tem gente que tem um gênio tão ruim, tão difícil, mas tão difícil,
que o diabo não vai perder tempo com isso, não. Se essa pessoa não se cuidar e buscar ali o fruto do Espírito, aí eu estou falando do crente, né? O fruto do Espírito não precisa nem da interferência maligna. A própria pessoa é capaz de destruir o seu relacionamento, porque vai atormentar o companheiro que vive, a esposa, o esposo, vai ser um tormento na vida dos filhos. Então, a gente tem que ter discernimento dessas coisas, né? A possessão demoníaca existe. O diabo está aí, eu estou afirmando, atormentando até os dias de hoje. Pastor Wesley não deu um testemunho aí de uma experiência que ele teve com uma pessoa que o procurou e que ali houve uma manifestação demoníaca dentro do gabinete pastoral. Então, irmãos, existe, é verdade, e nós precisamos estar atentos a isso, mas existe muita coisa na nossa vida que é a nossa própria condição humana. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode nos levar a um esgotamento espiritual, a vivermos de forma... Tá me faltando palavra aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente pode pirar, a gente pode perder o controle, né? Eu não quero usar a palavra virar fanático, porque eu acho que a gente tem que ser fanático mesmo pelas coisas de Deus. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Muito bem. Primeiro, creiamos em milagres nos dias de hoje. A gente está falando já sobre isso, então vou ser mais rápido possível. Não podemos deixar de crer em milagres, irmãos. Né? É aquilo que eu li lá no meio da aula. O Deus que criou, ele é livre para intervir, ele pode intervir, e ele vai fazer da maneira como ele quer, do jeito que ele quer, né? Mas eu creio que ele nunca vai fazer contrariando a sua palavra, porque ele não vai gerar confusão, né? Então Deus é o Deus de sempre e sua soberania pode levá-lo a realizar milagres em nossos dias. Nós acreditamos nisso, tá bom? Segundo, devemos orar não por milagres genericamente falando, mas por causas específicas. Deixa eu experimentar isso. É porque há um movimento de que, não, a nossa igreja vai chamar a tenda dos milagres, a igreja não sei o quê, a noite dos milagres. Então vamos orar para que todo dia esteja acontecendo um milagre. Não, é esse movimento dos milagres, assim, né, de querer transformar um lugar num lugar onde o milagre acontece, ou na igreja, que é a igreja onde o milagre acontece. Não, para mim isso não existe. Né? E eu acho que nós não devemos ter essa visão. Eu acho que nós temos que orar por causas específicas. Ou seja, tem alguém morrendo por causa de uma enfermidade, vamos, igreja, clamar, ungir com óleo, chamar os presbíteros, fazer do jeitinho que a Bíblia faz e invocar um milagre de Deus. Hoje uma irmã de manhã compartilhou um problema de enfermidade, o pastor pediu para eu orar, eu comecei a orar e eu pedi um milagre de Deus sobre a vida dela. Porque eu creio nisso, mas é sobre a vida dela. Vocês estão entendendo? Não é o oba-oba do milagre, não é criar... promover milagre para atrair gente para a igreja que não vai ter compromisso com Jesus, tá certo? Então, vamos orar sim, não por milagres genericamente falando, mas por causas específicas. Devemos orar por cura e por todas as situações que nos afligem como igreja e indivíduos. E se é o caso de um milagre, é só um milagre que vai resolver, vamos orar por milagres. O milagre pode impressionar muitos, mas não necessariamente vai levar pessoas a Cristo. Devemos crer em milagres e buscar milagres específicos para situações específicas e casos concretos, mas pregar somente o Evangelho Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o milagre acontecer quando pedirmos, amém. Se não acontecer, amém também. Porque não somos nós que decidimos. Milagre é de competência de Deus. É Deus quem decide se vai fazer o milagre ou não. E Ele vai usar. O que é maior? Um milagre que precisamos hoje ou a vida eterna? Eu coloquei 2 textos aqui, deixa eu ler rapidinho para vocês, né, porque só para a gente pensar, e aqui eu quero falar com todo respeito, irmãos, porque se eu me encontrar numa situação de enfermidade ou qualquer de outra natureza, que for me dado uma palavra, ó, não tem jeito para você, mas está tudo perdido, eu vou buscar o meu milagre em Deus. Está entendendo? Porque eu creio no milagre, né? Mas vamos tentar entender essa sua. 1 Mateus 5, 29, esse texto ele é muito interessante, porque Jesus é que está falando ali, no início do Sermão do Monte. Então, ele vai falar o seguinte: olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e o lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança a ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno.
E aí vai, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Olha a visão de Jesus. Eu sei que ele está sendo retórico aqui, mas pensa nisso. O que é o mulher? Quando ele fala da mão, ele fala da mão. Você tem as suas duas mãos. Se essas mãos estão te fazendo pecar, corta essa mão. É melhor viver sem mão do que viver com a mão fazendo o que não deve, ou colocando a mão onde não deve colocar. Certo? Então, a nossa visão parece ser contrária. Se eu estou sem mão, eu estou preocupado em fazer com que a minha mão volte a existir. O milagre pede para a minha mão voltar a existir. Se eu sou manco de uma perna, eu quero que Deus conserte a minha perna. E Jesus aqui está falando assim, existem coisas que é melhor a gente não ter do que ter. Agora, a visão de Jesus é diferente da nossa visão, porque quando a gente quer um milagre, a gente quer para resolver um problema instantâneo nosso aqui agora. Qualquer pessoa quer um milagre para isso. Não está pensando na vida eterna, não está pensando na minha vida com Deus, está pensando na solução do meu problema aqui de imediato. Né? E Jesus parece que está falando totalmente o contrário. Não que não possa fazer, não que não possa desejar, eu estou defendendo aqui o milagre, né? Mas para a gente não se prender tanto a isso que é material. Jesus está ensinando a gente sempre olhar para frente, olhar para o futuro, né? Olha Marcos 16, e aí eu quero, questionar um pouco aí, só criticar um pouco esses discursos de milagre sem pé, sem cabeça, que a nossa irmã já criticou aí. Olha o que é na comissão final, aí diz assim, olha, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aí a gente tem um monte de pregador da televisão aí, cheio de poder para curar, cheio de poder para expulsar demônio, não é isso? E ele usa esse texto aqui. Mas por que para dar demonstração de que Deus está com ele, que de fato ele está fazendo a obra em nome de Deus, ele não pede um veneno e bebe lá na hora do culto para ver se ele vai morrer ou não? Porque aqui está falando que se beber alguma coisa mortífera, não fará mal. Por que não manda soltar uma serpente, uma jararaca, um negócio assim dessas grandona, que mata e deixa ficar ali na frente do povo para ver se vai morrer, se não vai morrer? Porque parece que está o quê? Não, aqui eu posso fazer, eu posso curar a tua enfermidade, eu posso expulsar o teu demônio. Então, assim, parece-me que nesse contexto de querer fazer milagre, é isso que a gente quer. Agora, enfrentar, partir para os outros exemplos que Jesus está dando aqui, ninguém quer. Ninguém quer. Né? Então, isso é meio curioso. Né? Então, é só uma criticazinha assim que a gente está fazendo. Mas, irmãos, creiamos em milagres nos dias de hoje. Depois, na hora que chegar na última aplicação, vocês vão entender como que a gente tem que crer em milagre. Né? Segunda aplicação, sejamos parte da igreja e jamais nos afastemos dela. Tá bom? Porque o texto fala sobre isso lá de Atos, voltando. Né? Que eles estavam ali, se reuniam de comum acordo, no pórtico de Salomão. Então, isso faz parte, nós tratamos isso. Ainda que nós sejamos perseguidos, ainda que fiquemos decepcionados com pessoas, ainda que provavelmente estejamos caminhando ao lado de Ananias e Safiras, porque isso é possível, ainda que eu tenha resposta para todos os problemas, mas não me dão ouvidos lá na igreja, ainda que eu administraria, ou tenha melhor capacidade de administrar as finanças do que aquela pessoa que faz isso hoje na igreja, ainda que eu não concorde com a maneira com que as coisas são feitas, e aí eu pus etc, porque é o seguinte, quando a gente quer sair da igreja, a gente inventa um monte de coisa. Aliás, a gente nem inventa, a gente tem motivos. Não é porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, porque isso está errado, porque eu não concordo com aquilo, etc e tal. É óbvio que eu estou falando aqui, sejamos parte da igreja, jamais nos afastemos dela, ainda que essas coisas aconteçam, mas eu diria também assim, tem que saber onde você está com seus pés. Né? Seja parte da igreja viva, verdadeira, que ensina a palavra de Deus, exponha a Bíblia com autoridade, com verdade, sem usurpação, sem poder de persuasão, é o que é de fato, entendeu? Então, não vamos sair da igreja. Atos dos Apóstolos está nos mostrando que esse povo descobriu uma nova forma de se relacionar e de viver a vida, que é com os irmãos e com as irmãs. A igreja, tal como ela é o lugar para onde Deus nos chamou. Sair dela
é sair da vontade de Deus para a nossa vida. Jamais faça isso. Terceira aplicação. Testemunhemos a fé com palavras, ações e bom exemplo de conduta. O pastor Wesley já nos antecipou nisso daí, né? Quando a igreja ou crentes são naturalmente admirados, Jesus cresce, irmãos. E esse é um princípio bíblico, que ele cresça e que eu diminua. Jesus tem que crescer, né? Porém, não é que devemos buscar admiração em si, mas agir com sinceridade de coração e convictos da nossa fé e do nosso Senhor Jesus Cristo, de tal forma que naturalmente a admiração acontecerá e assim glorificaremos mais e mais a Jesus. Porque se não for dessa forma, a gente vai estar vivendo como Ananias e Safira. Entendeu? Não é isso que a gente quer. A igreja precisa ser admirada assim, baseado nas suas palavras, nas suas ações, no seu bom exemplo de conduta. É ser assim, porque ser assim é o jeito certo de ser diante de Deus e dos homens. É fazer assim, porque fazer assim é a maneira certa de fazer diante de Deus e dos homens. Por mais que a recompensa nesta vida venha, temos que ter em mente que a verdadeira recompensa está preparada para cada um de nós na glória celestial. Irmãos, eu estou colocando essas coisas de fazer assim, porque assim é o jeito certo. Sabe, Deus vai promover essa admiração. O que nós não podemos é negociar. O que nós não podemos é transformar o púlpito da nossa igreja num lugar onde a gente fica proferindo mentiras para agradar as pessoas e receber o aplauso delas. Eu estou falando púlpito não fazendo menção aos pastores. Eu estou falando púlpito como sendo a mensagem geral da igreja, a nossa postura, a nossa fé, o que a gente crê, o que a gente vive, o que a gente ensina de um modo geral, né? Então, temos que cuidar do nosso testemunho, né? Temos que cuidar do nosso testemunho. Eu comentei com a minha sogra aqui que o novo ministro de Justiça do Brasil, ele é um pastor presbiteriano, né? E ela falou, mas que coisa boa. Ela que é católica, falou assim, Sandro, você quer saber? Eu estou admirando tanto esses pastores, estou admirando tanto pastor, porque olha o que fizeram com a nossa... O pastor rindo. Não é por causa do genro, não. Olha o que fizeram com o nosso país. Essa Globo lixo, com esse monte de novela que não presta. E a gente assistia aquilo achando bonito e gostando daquilo, aplaudindo. Olha o que fizeram com a família brasileira. De repente, a gente vê um governo novo aí e os pastores evangélicos indo lá para Brasília, orando pelo presidente. Isso aqui, agora você me fala que tem um pastor que é o ministro da Justiça. Isso é bom demais. O que eu estou mostrando para vocês, irmão, dando esse exemplo apenas assim, de uma pessoa que não faz parte da nossa comunidade de fé, porque ela é da Igreja Católica, mas que olha para dentro da nossa igreja e admira. Admira. Hoje está entendendo o papel da igreja cristã de um modo geral, a importância dela e do nosso discurso, como nós estávamos certos e continuamos certos. Última aplicação, irmãos, é baseado no último versículo. Cada uma dessas aplicações é baseado no que nós já falamos, né? A última aplicação, sejamos críticos e inteligentes na palavra. Não é críticos da palavra, é críticos e inteligentes na palavra. É exatamente isso, minha irmã Dilmara, que eu queria falar, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? É pseudo-milagre mesmo. Você usou uma palavra muito importante. Pode ter acontecido algum milagre de verdade ali. Se aconteceu, foi por causa da relação da pessoa com Deus e não por quem estava declarando o milagre ali, né? Tem coisa do diabo, tem coisa do outro, tem coisa minha e tem coisa de Deus. Ou seja, são as vozes que nós ouvimos aí. Às vezes é do diabo, às vezes é do outro, às vezes é da nossa imaginação mesmo e que seja mais de Deus, em nome de Jesus. Crente tem que conhecer a palavra e a doutrina, para não ser levado por todo tipo, qualquer vento de doutrina. Por isso eles perseveravam na doutrina. Crente tem que saber discernir heresia. É você ser capaz de ouvir uma pregação que está na televisão, que está no YouTube, e falar, opa, isso aí não está correto. E às vezes, irmãos, não intencionalmente, mas isso pode acontecer em qualquer um de nós. Nós nos preparamos, nós que lutamos contra esse tipo de heresia,
estou falando da minha pessoa, do pastor Wesley, isso não significa que nós não podemos cometer um erro, inclusive quando estamos pregando a palavra de Deus, não, isso pode acontecer. E os irmãos têm que ter liberdade para chegar e perguntar. Eu peço para não levantar a mão na hora do culto e falar, opa, isso aqui aí vai criar confusão, né? Mas procura, falou, pastor, não entendi isso, me explica isso, porque me soou como heresia. Mas para você fazer isso, você precisa ter esse conhecimento, entendeu? Isso é bom, né? Isso é bom. Crente tem que crescer no conhecimento da palavra e na vida com Deus. Crente tem que ser inteligente. Vocês estão entendendo? Acabou a ingenuidade espiritual. Em Cristo nós fomos libertos dessa ingenuidade espiritual. Eu cansei de ver o mundo olhando para nós como se nós fôssemos pessoas ingênuas, que não sabem de nada, que não têm conhecimento de nada. Não, gente, vamos acabar com isso. Crente tem que ser crítico. Baseado no que você está falando isso, pastor? Eu estou baseado aqui em Lucas, quando falou que tem coisa que é gente que tem gente doente e tem gente que está endemoniado. Então, quando a gente tem conhecimento da palavra, a gente se torna um crítico na palavra. E nós estamos precisando de mais disso nos dias de hoje. Irmãos, para terminar, o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele dá um curso sobre seitas e denominações diferentes, e ele fala da Igreja Universal do Reino de Deus, e ele conta nesse vídeo, né, que ele dá um testemunho de alguma coisa que ele assistiu nesse culto da fé aí da Igreja Universal de Deus, que um pastor lá estava chamando os irmãos para dar testemunho, chamou o primeiro, conta a benção, a benção é que eu ganhei um carro novo, conta a benção é que meu emprego ganha promoção, a benção é que eu abri meu negócio próprio. Aí chegou uma senhora e falou, irmã, conta a benção, que a senhora toda empolgada falou assim, eu quero contar que eu conheci o Senhor Jesus e que agora eu tenho certeza da minha salvação, que Ele me encontrou, que Ele me perdoou dos meus pecados, blá, 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 e falou, né? Aí diz que o pastor falou assim, glória a Deus, minha irmã, que coisa alegria esse testemunho. Agora conta a benção. Entendeu? Então, e é isso que acontece mesmo. Quer dizer, o evangelho e daí? A salvação e daí? Né? Então, esse tipo de coisas a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, e crente tem que ter discernimento, tem que ser inteligente, tem que saber questionar, porque senão a igreja vai afundar. Eu perguntei para Edmeia Williams, quando ela esteve aqui na nossa igreja da última vez, eu levando a ela de um lugar para o outro, eu falei, como está a igreja no Brasil? Ela falou assim, olha, está triste, se referindo ao distanciamento da palavra. E aí ela disse assim, mas por outro lado, há um movimento de pessoas que foram feridas, decepcionadas no meio neopentecostal e agora estão procurando igrejas históricas, tradicionais, para aprenderem a palavra de Deus. Bom, isso é um sinal de que a igreja de Cristo hoje, e nós como discípulos de Jesus hoje, se nos distanciarmos da palavra de Deus, nós vamos nos perder. Irmãos, obrigado pela atenção, Deus nos abençoe.